Boa noite e bem-vindos. 6 professoras de escolas públicas diferentes deram a cara para denunciar uma situação insólita. Estas docentes têm problemas de saúde, mas queriam e podiam estar neste momento a trabalhar. Acusam as direções de assédio moral e discriminação na doença. Muitas acabam empurradas para a baixa médica, uma situação que é transversal a todo o país, como vimos na investigação desta noite. Tudo isto acontece quando sabemos que, a meio do ano letivo, ainda há alunos sem professores a algumas disciplinas. Este é o tema em debate esta noite. E são nossos convidados esta noite para o debate Jorge Barroso Dias, é presidente da Associação Portuguesa de Medicina no Trabalho. Também Pilinto Lima, é presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas. Sofia Neves, da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais. E a jornalista Cláudia Rosenbusch, é a autora da reportagem de investigação desta noite. Meus senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Now. Cláudia, começo por ti, és a autora desta reportagem. Ouvimos aqui 6 professoras a contarem a darem o seu testemunho, querem efetivamente dar aulas e, como dizias na reportagem, numa altura em que faltam professores nas escolas. Porquê é que isto acontece? Porquê é que estas professoras não podem trabalhar? Antes de te dar a palavra, só dizer que temos todas estas entidades aqui. Convidamos também o Ministério da Educação, que não mostrou disponibilidade para estar presente neste debate. Cláudia. Ora, estas professoras dizem basicamente que falam em assédio e falam em discriminação na doença. Dizem, o facto de estar doente não significa que tenha de estar em casa. Eu podia estar a trabalhar, eu quero estar a trabalhar, e isto é que foi, por isso é que eu digo que é insólito, porque são pessoas que não querem estar em casa, gostam do que fazem, e o trabalho não é só uma fonte de rendimento, também é uma fonte de realização pessoal. Não é? É útil, é muito bom quando assim acontece. E a percepção que eu tive ao falar com estas pessoas, com estas 6 professoras, é que elas realmente adoram o que fazem e gostam de ir trabalhar, gostam de ser úteis. E isto, o que faltou e que espero que se consiga perceber aqui neste debate é porquê, é a resposta ao porquê, não é? As várias perguntas que o jornalista tem que fazer e o porquê é que isto acontece. Por isso é que temos aqui o presidente da Associação dos Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, uma vez que os diretores, uns nem me responderam, outros responderam dizendo que não respondiam, outros falaram daquele caso concreto, apresentaram, num caso até enviaram o horário da professora para dizer que de facto a lei estava a ser cumprida, mas era importante percebermos porquê, porque estes casos foram muito... revelaram até muita falta de empatia e tudo, mas eu quero acreditar que nem toda a gente é assim. E há pessoas que se calhar têm alguma dificuldade em interiorizar aquilo que recebem, as fichas de aptidão, em torná-las execuíveis, e era isto que eu gostava que aqui fosse esclarecido, para que saíssemos daqui a saber um bocadinho mais do que sabemos neste momento. Muito bem, o Pilinto Lima está connosco esta noite, é presidente da Associação de Agrupamentos e Diretores de Escolas Públicas. Obrigado por estar também connosco. Tem conhecimento desta realidade que se vive nas escolas públicas? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu conheço alguns dos diretores aqui focados e, portanto, não vou falar do caso concreto, porque eu desconheço o caso concreto. Posso falar daquilo que nós fazemos ou devemos fazer nas escolas quando, por exemplo, as juntas médicas enviam um professor para a medicina do trabalho. O que é que nós fazemos? Nós marcamos a consulta, portanto, com uma empresa especializada. O professor vai à consulta e depois vem com recomendações, a tal ficha de aptidão para o trabalho. E nós, com certeza, que as recomendações para nós são obrigações. Aliás, dito isto, na nota informativa que chegou às escolas em outubro do ano passado, proveniente do Ministério da Educação. Ou seja, o diretor tem por obrigação satisfazer as recomendações que são prestadas pelo médico de medicina do trabalho. É isso que nós fazemos. Eu estes casos concretos não quero comentar, desconheço, embora percebi que a jornalista Cláudia esforçou-se por ouvir os diretores, que não quiseram fazer o direito ao contraditório, mas de facto não posso pronunciar sobre aquilo que ouvi e que desconhecia. Mas falou que conhece os diretores em causa. Em nenhum momento conheceu esta realidade de perto, ou seja,
até de outros casos, de outros professores, porque nós vimos aqui uma realidade transversal ao país, não acontece só em determinadas zonas. Em nenhum momento lhes chegou nenhuma informação acerca do Não, que está a passar? eu não sei quantos casos é que existem deste género no país, não sei o recorte destes casos, desconheço, a jornalista Cláudia Clark saberá, sobretudo destes 6 casos, eu desconheço de facto esta situação. O que eu conheço é aquilo que a nota informativa diz para nós fazermos, e foi aquilo que eu descrevi atrás, e é aquilo que seguramente a maioria, os 811 diretores das escolas públicas portuguesas, têm o dever de fazer, que é cumprir as recomendações que são, portanto, indicadas pelos médicos da medicina do trabalho. E permites-me que pergunte só, porquê que não, porquê que para alguns diretores não são execuíveis estas fichas de aptidão? O que é que acontece? Estamos a falar agora em abstrato. Não estou a falar destes casos concretos. Porque é que exemplos de dificuldades que enfrentam para cumprir uma ficha de aptidão? Eu não sei se os diretores não cumprem as fichas de aptidão. E com certeza que é nossa obrigação cumprir. Agora, admito que possa haver uma outra situação, o Dr. Jorge poderá ajudar-nos aqui neste debate, a cumprir, a operacionalizar aquilo que é pedido pelo médico de medicina do trabalho. Mas com certeza que isso depois será, com certeza, corrigido. Portanto, poderá ser momentâneo, poderá haver uma dúvida até na interpretação daquilo que o médico da medicina do trabalho prescreveu. Muitas vezes os diretores o que é que fazem? Por indicações do Ministério da Educação, pedem à medicina do trabalho uma aclaração da prescrição e depois nós, com certeza, temos que levar a efeito aquilo que o médico da medicina do trabalho diz, sem qualquer espécie de comentários. Nós não somos médicos e, portanto, temos é que tentar operacionalizar aquilo que é prescrito pelo médico. Cláudia, pensei que ias colocar alguma questão. Se sentem algo que não são execuíveis. Se me pode dar exemplos de situações em que se revela de alguma forma que o médico de medicina no trabalho não sabe como é que funcionam as escolas, não conhece a realidade das escolas. Isto eu já ouvi esta crítica. Isto faz-lhe sentido? Sim, mas isso não justifica, e é bom que fique claro, isso não justifica que um diretor incumpra as recomendações. Mas, na verdade, por vezes, há dificuldades em operacionalizar aquilo que o médico diz, mas, com certeza, depois de uma aclaração, essa situação ultrapassada, com certeza que o diretor... Mas percebemos melhor com exemplos. Quer dar algum exemplo para se conseguir perceber as dificuldades que enfrentam? Há situações que eu não queria aqui relatar, porque sei de algumas, não quero aqui fazê-lo. Sei de algumas situações que não é fácil, de facto, operacionalizar. Porque o mundo da educação é um mundo muito específico e, eventualmente, não estou a fazer aqui nenhuma crítica aos médicos da medicina do trabalho, são médicos muito competentes, mas muitas vezes prescrevem situações, talvez pelo desconhecimento da realidade das nossas escolas, que é difícil o diretor cumprir. Mas depois terá que o fazer, com certeza, depois de pedir o tal aclaramento da prescrição que fez para aquele professor em concreto. Ou seja, Filipe Lima, o que está a dizer é que, por vezes, há alguns professores ou determinadas doenças muito específicas que, de certa forma, condicionam, segundo a visão dos diretores, aquilo que é a prática do trabalho, ou que se torna impossível? Não digo as doenças, digo aquilo que o médico da medicina do trabalho prescreve para o professor continuar a trabalhar. Por exemplo, o caso concreto, que não é segredo para ninguém, se o médico da medicina do trabalho diz assim, o professor tem 22 horas, só pode lecionar metade, é muito fácil, são 11 horas, é a coisa mais fácil do mundo. Não é? Agora, quando há outro tipo de situações que não envolvem uma quantificação do problema, pode ser, não digo que seja sempre, mas pode ser mais complicado. Não estou a desculpar, porque o que eu disse a seguir é que, na verdade, nós temos que fazer todo o esforço para manter estes professores nas escolas com o tipo de tarefas. Estes professores podem ser e são muito válidos no tipo de trabalho dentro da escola. A escola é um mar de tarefas, não são só as aulas. Mas os professores que ouvimos querem dar aulas. Já vamos olhar para essa questão e vamos ouvir também os outros intervenientes neste painel. Por agora fazemos uma curta pausa, 26 segundos. Regresse connosco até já. Sábado, 6 professoras de escolas públicas diferentes deram a cara para denunciar uma situação no mínimo insólita. Estas docentes têm problemas de saúde, mas queriam e podiam estar neste momento a trabalhar. Acusam as direções de assédio moral e discriminação na doença. Muitas acabam empurradas para baixa médica. Uma situação que é transversal a todo o país, como vimos de resto
na investigação desta noite. Continuamos o debate e dou agora a palavra a Jorge Barroso Dias, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. Obrigado por estar connosco também esta noite. E falava aqui o Filinto Lima, do lado dos agrupamentos de escolas, dos diretores de escolas públicas, que há por vezes alguma dificuldade em conseguir seguir todas aquelas que são as orientações que vêm do lado dos médicos, dos especialistas da medicina no trabalho. Os médicos não conseguem por vezes adaptar-se aos diferentes setores em que estão inseridos? Como é que funciona? Obrigado, antes de mais, por estar aqui e pelo convite, em meu nome e no nome da Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho. É sempre uma oportunidade de defendermos os serviços de saúde ocupacional, neste caso também nas escolas e no setor público, porque no setor privado já existem, estão a funcionar e é algo normal. No setor público é que não, infelizmente, mas estamos a caminhar para isso e este programa está a promover também isso. Um serviço de saúde ocupacional não é só feito com consultas à distância da medicina do trabalho. Pelo contrário, uma condição fundamental de um serviço de saúde ocupacional ou do médico do trabalho é conhecer as condições materiais do trabalho. Não vamos substituir um médico de trabalho e uma consulta de medicina do trabalho à distância ou lá, algures num consultório, como o serviço de saúde ocupacional. Portanto, eu gostei muito de ouvir na vossa reportagem no início já um governante a dizer estamos a preparar serviços de segurança e saúde no trabalho. Muito bem, é isso mesmo que é preciso. Segurança e saúde no trabalho, do trabalho. Esta atividade deve-se fazer contratualizada, pode ser em serviços internos se for o Ministério a fazê-lo e organizá-lo, ou então se neste modelo que está a desenvolver-se ou que está na prática a acontecer, que é as escolas a contratualizarem serviços, é um serviço que não é só para os doentes, é também para os saudáveis. E tem obrigações legais, obrigações nas admissões, obrigações periódicos e obrigações de exames ocasionais para pessoas que vêm de regresso de baixa por 30 dias. E, portanto, estas situações são limite, estas situações estão a acontecer desta forma, mas não é o cumprimento da lei. No cumprimento da lei, as escolas deveriam ter os serviços organizados de segurança e saúde no trabalho que começavam a sua atividade a conhecer a escola, a conhecer os locais de trabalho. E então depois vão consultar as pessoas num espaço reservado, num consultório, que pode ser nas escolas ou que pode ser numa clínica, se as escolas não tiverem condições, tal como outra empresa, exatamente como outra E isso não acontece atualmente? Não o que é que acontece neste momento? O que acontece é enviam para a medicina do trabalho como enviam para uma junta médica. E, portanto, o médico faz o seu possível. E gostei da sua observação, no sentido em que disse que depois vão esclarecer. Claro que quando um médico não conhece ou dá algo que notoriamente possa não estar esclarecido, claro que há um direito do empregador de dar mais informações, da mesma maneira que essas informações até deviam chegar antes. Mas deveria acontecer era precisamente no momento da contratualização dos serviços, não é só para aquele doente, mas para os outros também, e devia conhecer-se e começar com a visita à escola, visita às condições, para que depois as recomendações que nós damos, que somos peritos e, portanto, funcionamos com o que temos no momento, já sejam assertivas. Outra coisa muito importante é que o que acontece em todas as empresas e para o serviço público também, não é qualquer médico que pode fazer a consulta de alguém de medicina do trabalho. É o médico ou a médica que fez a contratualização e é aquele médico ou aquela médica que consulta o doente e o saudável, a chefia e o seu trabalhador, e às vezes a intervenção é feita precisamente na sua chefia. Ora, estamos aqui até a falar de casos em que se fala de conflitos e em que se fala de caráter e de atitudes que o médico, para intervir, para fazer as suas intervenções como deve ser, precisa de conhecer e, ao mesmo tempo, se calhar, precisa de intervir de uma forma muito mais assertiva, quer nos diretores, quer nas chefias, e também, outra coisa que não foi falada aqui, mas foi aclarado um pouco ali, é as pessoas afastam-se de mim, dizia uma das reportagens. Portanto, a responsabilidade de toda a organização e de todos os trabalhadores em proteger as vítimas, se caso a sejam, mas serem solução para toda a escola. Mas voltando ao que a medicina do trabalho concerne, eu peço que sejam exigentes com os serviços de medicina do trabalho, sejam exigentes com a medicina do trabalho para uma qualidade. Também condições para fazer o vosso trabalho. E neste momento não acontece. Exatamente. Sofia Neves é da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais
O que é que, neste caso, defendem para estas professoras que deveriam regressar ao trabalho? Sim, boa noite. Antes de mais, deixe-me, antes de responder à pergunta, enaltecer a coragem que as professoras, que foram 6, são muitas mais pelo país. O Dr. Filinto Lima referiu que há 811 agrupamentos. A nível da associação, os dados que temos é que cerca de 1/4 dos agrupamentos têm problemas com a implementação da medicina do trabalho. De várias índoles, não são todos semelhantes, mas temos essa informação. Aliás, fizemos chegar essa informação ao Ministério da Educação através do Secretário de Estado, com quem reunimos em fevereiro. Voltando atrás, enaltecer as pessoas que deram a cara e a sua voz, mas principalmente a cara, que se identificaram, porque são pessoas que estão doentes. Nós estamos a falar de pessoas doentes que estão fragilizadas, que já foram sugadas por tudo no sistema e que mesmo assim tiveram a coragem de vir expor, sabendo que amanhã é domingo, não, segunda-feira, quem vai regressar ao seu local de trabalho pode estar exposto àquilo que denunciou hoje. Portanto, é uma mostra de coragem que tem que ser reforçada e obrigada pelo convite aqui, obrigada pela oportunidade de fazer chegar à população portuguesa o que se passa nas escolas efetivamente, mas em especial, e porque as pessoas são 6, mas têm nome, obrigada à Albina, à Anabela, à Lucinda, à Clara, à Elizabeth e à Maria Manuel. E a todos os outros que, durante as tentativas que a Cláudia fez de conseguir recolher os testemunhos, não conseguiram dar a sua parte, este contributo. Acreditamos que depois desta reportagem muitas coisas vão mudar. Se estamos aqui, e se neste momento estamos aqui, é porque a maior parte das instituições e das entidades envolvidas falhou. Aqui não está presente o Ministério da Educação, que também é parte envolvida, mas antes disso a associação pretende apontar e às vezes a verdade não é agradável, mas aqui o que nós pretendemos é falar a verdade. E o problema está exatamente dentro da escola, com os diretores. Os diretores são impunes, reportam a diretores regionais que são impunes. As instituições do Estado que deviam regulamentar, fiscalizar, verificar, inspecionar, não funcionam e faz-se aqui um ciclo vicioso. As pessoas denunciam porque as pessoas já recorreram a tudo o que era possível recorrer. Só faltava mesmo a televisão. E estas pessoas também recorreram ao nosso apoio, porque o que nós temos feito como associação, a JDF, é fazer chegar a informação. Estamos há 1 ano e 3 meses dedicados apenas e só à situação da medicina do trabalho e à situação da proteção da doença num contexto mais abrangente de defender a saúde dos professores. Esta foi a primeira ação, entretanto avançamos com a do artigo 79, que há outra situação delicada de incumprimento. Ou seja, a Associação tem tentado fazer com que a vossa voz chegue ao Ministério da Educação? A nossa voz tem chegado a todo lado, mas depois toda a gente tem um problema de surdez e ninguém responde a nada. Portanto, nós enviamos e-mails com informações. O nosso papel é muito simples, colaborar na resolução, porque o problema existe. Portanto, não vamos andar aqui a falar sempre do problema e nós gostaríamos de não ter que falar mais dele e avançar para possibilidades de solução. Já as apresentamos, nomeadamente na Assembleia da República, com diferentes reuniões com os grupos parlamentares que nos receberam. Só não nos receberam 2 grupos parlamentares. Com a Comissão de Educação e Ciência, isto em dezembro do ano passado. Em fevereiro deste ano estivemos... Desculpe, deixe-me terminar que é importante. Estivemos no Ministério da Educação com o Sr. Secretário de Estado. Portanto, todas as entidades e todos os organismos e todas as pessoas que têm algum poder para fazer a mudança sabem e simplesmente ignoram. Aqui há um problema que nós vamos chamar de 4 Is, que é a ignorância, a incompetência, o incumprimento e a impunidade. Resume-se a isto. E nós queremos reintegrar professores. O que é que a associação faz? Perguntou-me isso.
que a associação quer reintegrar, obviamente que sim, porque há vários fatores aqui. Por um lado, há falta de professores, mas mais importante do que isso, quem escolheu ser professor, quer estar na escola. O caminho mais fácil é ir para o atestado médico. As pessoas têm doenças, portanto, facilmente e infelizmente vão ter um atestado médico. Querem ir trabalhar, recorrem à medicina do trabalho, que é um meio legal que devia estar implementado e não está, e têm problemas que decorrem desse meio legal Muito bem. para não conseguir trabalhar e caem num assédio, que é pior. Vamos também ouvir o outro lado aqui representado, o Filinto Lima. Na reportagem nós tivemos um dos testemunhos que foi um dos que mais me impressionou, que foi uma professora que disse que depois de ter tido um burnout, ter tido todas as complicações associadas e que naturalmente são do conhecimento da escola, teve o pior horário da carreira. Mais de 260 alunos, vários níveis de ensino, e nós sabemos que um professor ter vários níveis de ensino complica naturalmente a sua tarefa. Por que isto acontece quando estamos a falar de uma professora? Podia ser em qualquer profissão, que vem de um burnout, de uma situação delicada e é empurrada para este horário. Bem, eu insisto que não quero falar do caso concreto, eu não conheço o caso concreto, eu não falei com a diretora, ouvi o testemunho da professora, fiquei sensibilizado, aliás, como ficou Mas sensibilizada. não querendo falar de casos concretos, isto não é uma situação normal. O que é normal é o diretor cumprir, porque cumpre, as recomendações da medicina do trabalho. Isso é o que é normal. Agora, eu neste caso concreto não posso falar porque desconheço completamente. Não sei se a Cláudia, claro, conhece, mas eu desconheço. Não posso ter aqui um juízo de valor, mas posso responder à sua questão de uma forma indireta. O normal é o diretor cumprir as recomendações. Mas vamos concordar numa coisa. Se uma pessoa vem de burnout, chegar depois do trabalho, ter 260 alunos, ter alunos de ensino... 8 níveis de ensino. Ter alunos de ensino profissional, que nós sabemos que, por vezes, têm tendencialmente casos mais complicados. Isto, só olhando assim, sim, não é normal. Sim, claro, sim, parece não ser normal, mas eu não conheço o caso concreto. Eu sei que me querem empurrar para um exemplo. Não, estamos também a falar de um exemplo, pode não ser um caso concreto. Nós temos de ser justos. A jurista Cláudia entrevistou e bem as professoras, fez o seu trabalho. Não conseguiu entrevistar, e também estão no seu direito, as seis diretoras. Eu não sei o que é que aconteceu naqueles casos concretos. Não posso pronunciar, entende? Estaria a ser injusto. Mas sabe, e disse-o, que a maioria cumpre. Não é? Não tenho dúvidas, Cláudia. É evidente que a maioria dos diretores, os 811 diretores, cumprem, não tenho dúvidas disso. O grosso cumpre. Estes casos concretos, eu desconheço, não posso comentar. Aqui à minha esquerda dizia que não cumpre. Não cumprem. Sim, pronto, mas é a opinião. Não, desculpe, é a eu não tenho da opinião. doutora Sofia Neves. Doutor Filinto, eu não tenho a opinião. opinião da doutora Sofia Neves. Eu até tenho opinião, mas eu tenho factos. Eu quero dizer, em nota de rodapé, que repugno tudo aquilo que disse em relação aos diretores. Tenho uma má imagem dos diretores. Uma imagem irrealista. Nós temos em Portugal 811 diretores, não digo que são todos fantásticos, não estou a dizer isso, mas temos a maioria dos nossos diretores, de uma forma global, são excelentes diretores. Portanto, repugno aquilo que disse em relação a pessoas que nem sequer conhece. Está a fazer um juízo de valor a muitos diretores, está a ser injusto, porque não os conhece. Doutor, E também temos, é bom dizer, Cláudia, professores fantásticos. Como sabem, temos mais de 100 mil professores em Portugal, nas escolas públicas portuguesas, que fazem um trabalho, mas é bom dizer, fantástico. Eu espero que estas 6 professoras, não as conheço, também estejam incluídas nesse lote. Sofia Neves, estava a dizer que não concorda. Não, o Dr. Filinto Lima tem razão que está a ouvir 6 casos. Eu não vou estar a emitir opiniões, eu estou a falar de factos documentados. Eu posso, se vocês quiserem depois prolongar para outro debate com provas documentais, também podem pedir o documento a qualquer grupo parlamentar e ao próprio Ministério da Educação. Foi entregue em mão e há uma lista de Excel que tem mais de 100 escolas, agrupamentos, portanto, onde há provas documentais de incumprimento. Portanto, eu não estou, Dr. Filinto, a dar a minha opinião. Eu estou a basear-me em factos. Se a minha associação for útil para resolver as problemas, conte connosco. Nós temos que nos focar conte connosco, na não pelos resolução. Contactaram. Conte connosco. Pronto, o doutor também vai concordar comigo que o doutor representa aqui uma associação de diretores. Claro que eu estou
a representar uma associação que representa professores, certo? Eu sou um elemento de uma associação, de uma equipa que representa professores. Os relatos e aquilo que nós lemos e que ouvimos são claramente, são dados, existem provas, existem trocas de e-mails entre diretores regionais, IGEC, que é a inspeção, para as pessoas que estão em casa, são muitas siglas, para a direção regional, segue para a inspeção. Andamos aqui num ciclo vicioso em que todos empurram a resolução para o outro e no fim ninguém resolve. E a única pessoa que não tem o assunto resolvido e que continua na doença e que já está destruída pela doença e é derrotada na tentativa de ir trabalhar é o professor. Isto são factos. E se nós quisermos alargar o debate, eu tenho na pasta que trouxe cerca de 100 páginas de documentos. O que importa aqui referir é que, efetivamente, nós temos que encontrar uma solução. E essa solução passa por colaborarmos todos. Agora, uma pergunta que eu faço ao Dr. Filinto é... Claro que sou doutor, acredito, não vou questionar... Seja breve. Sim. Não tem conhecimento destas situações, mas concordará comigo, ou não, que os diretores não se vão autodenunciar, correto? Quer dizer, um diretor não vai dizer eu fiz uma ilegalidade, eu fiz um incumprimento, eu não quero saber do meu professor. Isso não acontece. Eu acho que não pode pôr professores contra diretores. Nós somos professores e é bom que a opinião pública saiba disso. Não está isso Nós em estamos causa. do lado dos nossos colegas. Não está isso em causa. E conto com a minha está associação, Dra. Sofia Neves, e com o Dr. Jorge tenho a certeza, e com esta reportagem que eu quero dar os parabéns à jornalista Cláudia para ultrapassar este problema. Sim, os professores precisam que os diretores Fica aqui mais uma resolvam o ligação assunto. entre associações, Dr. Jorge, para Precisam terminar. precisam de uma ligação, de facto. Fica essa intenção que é preciso olhar para a medicina no trabalho nas escolas de outra forma, é isso? Exatamente, e queria lembrar algo que não foi falado aqui, muito importante. Assédio é crime. E também outra coisa fundamental é a alerta em relação à regulação. As entidades que regulam têm que regular e assim ajudar os players a funcionar como deve ser. Muito bem. Meus senhores, boa noite. Obrigado por terem estado connosco neste debate.